Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva. Hoje eu quero estar com você aqui um pouquinho do capítulo de Êxodo, capítulo 5 e o 6, tá? Nós estamos estudando aqui, nesse trimestre, o livro de Êxodo, e eu só quero fazer o comentário dessa semana porque o começo difícil. Olha, não é fácil você gravar conteúdo para a internet. O negócio tem que ter muito tempo, disposição, e esse tempo eu não tenho ele todo, tá certo? Mas é muito interessante porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e sempre é difícil. O começo é muito difícil. Eu lembro quando eu comecei a andar de bicicleta. E andar de bicicleta, depois você aprende, é muito fácil, mas até que você pega o jeito da coisa, é difícil. Eu desci a rua, já tinha, né? O pessoal segurava a bicicleta, de repente eles me soltaram, eu virei a rua. Na época lá não tinha movimento de carro nem nada, se tivesse, tinha sido atropelado. Mas eu desci, a minha rua tinha uma descidinha, desci a rua, depois já fiz uma curva, foi pedalando, na hora de fazer a curva, uma rua bem larga depois, não consegui fazer a curva, bati no meio-fio, a bicicleta, pronto, eu já caí para lá, mas não desisti, continuei aprendendo, tive alguns tombos, mas depois que você aprende o negócio, aí vai embora, mas o começo é difícil, tá certo? E aí, veja só, quando Deus havia dito para Moisés, Moisés, bora lá, vamos no Egito, vai dar tudo certo, vou tirar o povo de Israel lá. Olha, mas fica sabendo, o rei do Egito lá, o faraó, não vai deixar sair assim no mole, o negócio vai ficar, né, vai ter treta e a gente vai ter que pegar para a orelha lá. O faraó vai ficar aborrecido, mas nós vamos conseguir. E quando ele vai a primeira vez e fala com o faraó, como diz, fica brincadeira, os escravos se reúnem lá e vêm fazer uma petição que quer ir no deserto servir a Deus. E mais interessante que Deus não disse para eles que eles iriam fazer um sacrifício e não voltava mais. Ele falou, olha, deixa o meu povo ir, vai no deserto caminho de 3 dias fazer o sacrifício lá. Mas Deus não contou a princípio para Faraó que eles não voltariam mais. Mas ele já pensou que nada, esse pessoal está com um rolo, né? E outra, ele identificou que eles estavam meio folgados lá. Porque Faraó diz o seguinte, lá no capítulo 5, 3 a 23, que o texto é bem grande, ele, olha, eu tô achando que vocês estão meio folgados, tá aí muito de boa, e eu vou tacar serviço em vocês, porque se vocês estão pensando que pode sair aqui, deixar meu trabalho e ficar 3 dias, naquele tempo não tinha férias nem nada, ficar 3 dias longe daqui para adorar esse Deus de vocês, Deus de escravo, não, não conheço Deus, vocês não vão, eu vou tacar serviço em vocês e deu açoitou vários líderes do povo de Israel, e aí o pessoal ficou, poxa vida, nós pensamos que Deus já vinha resolver nosso problema e agora a coisa foi pior. Olha, interessante que nem sempre que você decide se batizar, as coisas melhoram. Muitas vezes, né, e quase sempre, quando a gente decide obedecer a Deus, você deixa uma alimentação, um estilo de vida, né, não adequado, você passa a ter um estilo de vida mais adequado, mais organizado, alimentação e tudo mais, você se torna uma pessoa mais amável, mais paciente e tudo mais, e você é abençoado ricamente. Mas no caso, eles estavam lá sendo escravizados e o faraó não ia deixar esse pessoal sair barato, entende? Mas Deus já sabia disso. E Deus, muitas vezes, ele vai apertar e vai deixar ele lá no fundo, quando a corda está para arrebentar. Aí Deus age realmente o poder. Mas Deus havia dito para Moisés: Moisés, eu vou estender minha mão lá e você vai ver o meu poder. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Moisés, que havia escrito Gênesis, o livro de Jó, sabe bem o poder de Deus e não era para temer. Mas olha, nós como seres humanos, mesmo que Deus conte para nós as entrelinhas, mais ou menos, né, como as coisas vão acontecer e será, a gente muitas vezes duvida disso, tá certo? A gente fica meio preocupado, não, mas isso e aquilo, e está demorando, está demorando. Mas desde o nascimento de Moisés até a libertação deles passaram 80 anos, uma vida, mais que uma vida nossa aqui hoje. Então, mas Deus age. Quando Deus age, ninguém segura, tá certo? Os líderes israelitas voltaram para Moisés. Moisés, que doideira é essa? Você foi lá, falou, né? Falou com o faraó, faraó empinou a carroça e aí a coisa ficou preta para o nosso lado. Agora é chicote para todo lado. E outra, não, ele não vai dar mais a palha, a gente tem que se virar com a palha, não tem mais o que fazer. Então, e Moisés agora tinha que lidar com quem? Com o povo de Israel, com os líderes, tentar acalmar a situação, não vai dar certo, vai dar certo. E ele clama a Deus, Senhor, mas o que está acontecendo? Embora Deus já havia dito para ele, olha, o rei do Egito não vai deixar vocês saírem assim, mas eu vou agir com mão forte. E aí no capítulo 6 ele vai dizer, olha, eles vão expulsar vocês, nem é assim, não, não nós vamos sair, não,
eles vão expulsar. Hoje eles querem segurar, mas vai chegar um momento que eles vão expulsar vocês daí. Eles não vão querer suportar vocês mais, porque Deus ia agir com tanto poder sobre o reino do Egito que nada poderia segurá-los lá. Eles mesmo teriam a decisão, manda esse povo embora, não queremos ele aqui mais. É uma persona não grata. Mas muito bem, né? E Deus vai dizer para eles. Interessante que Deus aqui no capítulo 6, né? Ele vai destacar pelo menos 6 coisas nos versos, né? Do 31 em diante. Ele diz, eu sou o Senhor. Deus dizendo, eu sou o Senhor. Eu apareci aos patriarcas. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estabeleci minha aliança com eles, ou seja, eu fiz uma aliança, fiz uma promessa, eu vou cumprir essa promessa. Eu prometi dar a Canaã e eu vou dar essa Canaã. Eu vi, estou atento aos gemidos de todos, eu conheço toda a dificuldade e lembrei da aliança, não que ele houvesse esquecido, assim, mas a aliança está firmada e agora chegou o tempo de agir, né? E ele que vai dizer também várias vezes, eu vou fazer, eu vou agir, eu sou o Senhor, eu sou o Deus, eu falei com Abraão, Isaac e Jacó, então eu vou tirá-los, eu vou resgatar o meu povo, vocês vão ser meu, né? Eu vou ser meu povo, eu vos tornarei meu povo e serei o vosso Deus. Então, às vezes o começo é difícil, mas a recompensa é maravilhosa. Hudson Taylor, ele tinha uma frase o seguinte, ele falava que Deus tem 3 estágios, né? Os planos de Deus, 3 estágios. O primeiro é impossível, o segundo é difícil e o terceiro é realizado. Então, muitas vezes para nós é difícil, é impossível, mas Deus pode realizar. Hudson Taylor, ele era um inglês cristão, ele era batista, ele viveu lá de 1832 a 1905 e ele se estudou para medicina e mesmo antes de formar, em 1852, já fez plano para 1853, ele saiu para ir para a China e chegou lá em 1854, no dia 1º de maio de 1854, ou seja, uma viagem de mais de 5 meses da Inglaterra, que era navio, naquele tempo era muito difícil, chegou lá num momento muito complicado, guerra civil, e ele, para conhecer e levar o evangelho para aquelas pessoas, conhecer a língua e tudo mais, era um desafio muito grande. Mas ele, para tentar conseguir alcançar mais aquele povo, ele passou a vestir como eles e ter o corte de cabelo como eles, e aprendeu a língua deles. A sociedade que ele iniciou lá foi responsável por envio de mais de 800 missionários à China. Começaram 125 escolas lá, e que resultou num batismo, né, na conversão de mais de 18 mil pessoas na sua vida. Veja só, e ele tinha 300 estações de trabalho com mais de 500 colaboradores. Então, algo que começou difícil, quase impossível, poderia ser um médico famoso, grandioso lá na Inglaterra, mas ele resolveu ir para a China e aplicar seus conhecimentos lá e levar a palavra de Deus, e para ser melhor aceito, ele passou a vestir o seu corte de cabelo e tudo mais, ser parecido com as pessoas nativas da China. Então, para você ver que a decisão de ir é uma decisão difícil e fazer não é fácil, mas quando as coisas, Deus abençoa, aí as coisas se completam. Que Deus abençoe você, não desista. Na caminhada cristã é desafios, há dificuldades, mas possa ter certeza que o reino vai ser dado a todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, é difícil hoje, muitas vezes temos que passar por cirurgias, por perdas, por derrotas, mas Deus vai dar a conquista e, por fim, a coroa da vida eterna para todos nós. Que Deus abençoe ricamente você e sua vida, tá bom? Continue lendo a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é o pão que nos alimenta espiritualmente e o Espírito Santo nos ajuda nesse crescimento. Fique com Deus, graça e paz a todos.